Notícias sobre novo patrocinador do Fluminense. Bem, zaga, mudanças, né? Focamos agora no plano B. E também sobre jogos de volta ao Rio de Janeiro e transmissão na Record. Tudo isso aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então roda aí a vinheta, pô. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você vai aqui embaixo, vai deixando seu like, likezinho, aquele like maroto aqui, pra gente poder continuar produzindo bastante esse vídeo, ganhar uma repercussão legal e se inscrever aqui no canal. Um xbet também, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Você clica, casa de apostas esportivas que patrocina aqui o canal, faz o seu depósito. Lá dá pra fazer depósito com um clique só e utilizando o Pix. Aproveita, vai lá e faz o depósito. Vamos embora para as notícias. Para deixar claro, eu tô gravando esse vídeo aqui antes de Fluminense e Vasco, então não sei o resultado. Então não farei comentários sobre a partida. Mas tem notícias importantes. A primeira delas, a gente fala sobre patrocínio. Bem, o Fluminense revelou, né, na terça-feira, antes do jogo contra o Vasco, no seu próprio site oficial, de que vou usar o termo que eles usaram, o laboratório de alta complexidade, Inside Diagnósticos, será quem vai ocupar a propriedade Barra Costas da camisa do Fluminense até o final do Campeonato Carioca. Aí você fala, ué, Gabriel, essa parte aí estava ocupada? Tava, pela Testify, né? Realtek, não sei exatamente como é que se fala, Testify. No fim das contas é a mesma coisa, porque não tem um novo patrocinador ou uma troca de patrocinador, é só um mesmo grupo mudando a empresa. Vou dar um exemplo aqui, obviamente bem chucro, mas é como se o Fluminense acertasse um patrocínio da Ambev, que é a empresa que faz várias das cervejarias, e das cervejas, e, por exemplo, numa semana fosse Skol, na outra fosse Brahma, porque são do mesmo grupo. A lógica é essa, né? No fim das contas, é promover vários setores diferentes de dentro da mesma empresa. Tanto a Testify, que era antiga, tanto a Inside Diagnósticos são da mesma empresa. Bem, só uma mudança aí nesse caso, né? Não é que tá entrando mais dinheiro pro Fluminense, não. Próxima notícia. Bem, e agora vamos falar sobre a Ferj alterando horário de jogos. Bem, para este final de semana, na terça-feira à noite, a Ferj decidiu marcar os jogos do final de semana, né? O Fluminense jogaria no final de semana, o Carioca só jogaria no final de semana porque no meio de semana tem Copa do Brasil e muitos times do Rio estão envolvidos, né, com a competição, mas Fluminense e Flamengo não. E poderão jogar no meio da semana que vem. Explicando tudo agora. O decreto da cidade do Rio de Janeiro proíbe jogos de futebol na cidade até o dia 4 de abril, o domingo. A Ferj, então, marcou o jogo do Flamengo para a segunda e o jogo do Fluminense para a terça. Flamengo Madureira e Flamengo e Macaé e Fluminense. Com isso, a Ferj aposta de que não haverá uma assinatura de um novo decreto proibindo os jogos de futebol na cidade e, com isso, os jogos de Fluminense e Flamengo poderão acontecer no Maracanã, mesmo com o mando do Madureira e o mando sendo do Macaé. Lembrando, o Macaé poderia jogar no Moacirzão em Macaé? Poderia, mas faz um bom tempo que o estádio já não está recebendo mais times grandes, né? Vai se deteriorando e não há um cuidado com o estádio. Dito isso, o Fluminense joga na terça, e isso significa que terça, 9h35, jogo da Record. Então, o Fluminense terá mais um jogo transmitido em TV aberta, pelo menos até agora, né? Já que a Ferj está mudando tudo de uma hora para outra. Então, fica de olho aí, né? Bem, outra notícia agora sobre contratação, na verdade são duas notícias, é do Fluminense. Primeiro eu vou na ordem cronológica, tá? David Duarte. O Goiás recusou a proposta seguinte do Fluminense pelo zagueiro do time alviverde. O Fluminense fez uma proposta, o Goiás queria um valor muito alto, lembrando, o jogador só tem contrato com o Goiás até dezembro, então o Goiás está naquele cenário Fluminense, né, aquela lei de Marcos Paulo, que é aquela que ou você vende agora por um preço abaixo do que você quer, ou o jogador fica no time e você não ganha nada. Bem, o Goiás está apostando nessa, porque o Fluminense ofereceu 2,5 milhões de reais pelo zagueiro, lembrando, daqui a 3 meses ele pode assinar um pré-contrato com o Fluminense, por exemplo, já que ele quer vir para o Fluminense. Não duvidaria que isso acontecesse. O zagueiro de 26 anos que vem se destacando no Goiás. O Fluminense ofereceu 2,5 milhões e o Goiás pediu praticamente o dobro, 4,5 milhões de reais. E aí o Fluminense falou, olha,
Se é isso, beleza, fica aí com o seu jogador por mais 3 meses, que em julho a gente assina um pré-contrato e traz ele de volta e vocês não ganham nada. A lógica do Fluminense foi essa, e aí o Fluminense já mirou o seu plano B, que é David. Não o Duarte, é o David Braz. Por sinal curioso que os dois são David, né, que se escreve. David Braz, aquele mesmo que fez o gol lá do pentacampeonato do Flamengo em 2009 do Brasileirão. Ele faz o primeiro, né, o segundo é de Ronaldo Angelim. Enfim, passou pelo Flamengo e tal, e que já tem 34 ou 33 anos, né? Se tem 33, está quase fazendo 34. Bem, no fim das contas, o David Braz se torna na mira, ele tá no Grêmio hoje, e o Fluminense, segundo a matéria do Globoesporte.com traz, né, o assunto já tinha sido divulgado. Eu confesso que tinha visto em 2 lugares, numa página do Grêmio meio aleatória, aí eu não levei muita fé, porque enfim, não tinha boas referências ali, e também numa outra página do Fluminense. Foram os primeiros lugares que eu vi, ok? Então, se tem uma fonte ainda primária do assunto, eu realmente não consegui achar. Mas eu já tinha visto um burburinho de David Braz, e oficialmente o Grêmio diz que não recebeu proposta nenhuma. Só que, internamente, os dirigentes já falam da sondagem do Fluminense pelo jogador. David Braz é zagueiro, passou por vários times grandes, e assim, apesar de eu não ter visto repercussão nenhuma sobre isso, eu imagino que a torcida em geral do Fluminense esteja, oh meu Deus, estamos contratando pra Série B, e etc. Enfim, vamos lá. Aqui vocês sabem que a gente trabalha com um tipo de análise diferente, né? Quando a gente olha o currículo de David Braz, a gente olha e fala, pô, é óbvio que ele é reserva no Grêmio, tendo Kahneman e Jeromel. Isso é óbvio, né? Muitos zagueiros, inclusive, do Brasil, que são titulares absolutos, seriam reservas nessa zaga do Grêmio. E a gente, quando olha o número de jogos, ele é um zagueiro que, de fato, por onde ele passa, ele tem uma relevância positiva, né? A gente tem o Grêmio, que ele jogou 42 jogos nessa temporada. Em 2019 ele jogou 22, nessa temporada 2020, tá? Em 2019 ele jogou 22, mas ao todo são 53, que ele tinha jogado já 31 na Turquia. E aí a gente vai pro Santos, por exemplo, né? A gente vai descendo ali de 2018. 32 jogos, 46, 30, 58, 43 jogos. Ou seja, pelo menos de 2014 pra cá, ele é um jogador que joga em média 30, 40 jogos por ano. Então tem se destacado ali. Passou por times, sempre por times grandes, né? Tem uma pequena passagem pelo Vitória, mas no Brasil joga por Palmeiras, por Flamengo, Santos e Grêmio. E fora joga na Turquia e na Grécia, mas também não por muito tempo. É óbvio, se o Fluminense fechar eu faço um raio-x mais detalhado, indo buscar informações, mas me parece, quando eu olho tudo, o que mais me incomoda de David Braz é 34 anos? É sério isso mesmo? 34 anos? Pra um jogador que pra vir pra ser reserva, com o Matheus Ferraz já tendo também acima dessa idade, não me parece uma escolha inteligente. É óbvio que eu tô considerando que o Fluminense está contratando um zagueiro reserva. O Fluminense não está contratando um jogador titular. Então, é óbvio que se o Fluminense vai contratar David Braz para ser reserva, dependendo, obviamente, do salário, numa margem normal de salário, eu não vou achar péssimo, ridículo e etc. Ele tá vindo pra ser reserva. Ele vai ser reserva de Nino de Lucas Claro. E eu quero que o Fluminense, prefiro que o Fluminense tenha um reserva David Braz, um reserva que é habitualmente jogando Brasileirão e etc. já há um bom tempo, do que o Fluminense fique com o Reginaldo e Frazan, por exemplo. Então, assim, o que me preocupa inicialmente é a idade. Porque no caso de David Duarte, ele vinha se destacando, ou seja, tinha mais a questão técnica, e era jovem, 26 anos, tá ali no prumo ali do jogador, né, jogando no seu ápice, talvez físico, etc, não é nem tão jovem, mas também já não é mais experiente, né, mais velho. David Braz me preocupa muito que o Fluminense procure ter no Brasileirão, num ano de Libertadores, onde possivelmente o Fluminense terá muitos jogos pelo Brasileirão com um time reserva, alguns jogos pelo menos, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, e mais, tendo como os seus imediatos 2 zagueiros de idade, sendo que Lucas Claro e Nino podem se machucar, podem ser suspensos, me preocupa muito. Matheus Ferraz nunca foi um jogador de muitas lesões, mas desde a lesão no joelho em 2018, em 2019, que ele vem sofrendo com lesões no joelho. David Braz, como eu falei, costuma jogar vários jogos na temporada, acima, quase ele perto de 40. Mas já tá em declínio físico, isso é óbvio. Então, assim, a parte técnica, eu quero ouvir mais de quem cobriu o Grêmio, de quem cobriu o Santos, enfim, ouvir mais disso. Porém, não me parece uma contratação ruim pra ser o reserva da zaga do Fluminense, lembrando o Fluminense que é um zagueiro reserva.
A questão física torna esse negócio muito mais perigoso. É claro, seria um jogador, como eu falei, né, na notícia do GE, nem comentei isso ainda, que ele tá na lista de negociáveis do Grêmio. Recentemente foi divulgada uma lista e ele tá na lista de negociáveis do Grêmio, em que possivelmente o Grêmio tem interesse em negociar só pra poder se livrar do pagamento do salário, e tem outros jogadores lá, Paulo Vitor, enfim. Ou seja, não é necessariamente o lixo do Grêmio, né? Igual eu falei, a questão de não serve pro Grêmio, etc. Entra na lista. Mas também não tá vindo pra cá pra ser titular, tá vindo pra cá pra poder ser uma opção. Então, tecnicamente, eu até consigo entender. Ainda mais, até consigo comemorar. Ainda mais que a outra opção contratada pela mesma galera foi Rafael Ribeiro, né? Aí é ridículo. Muito ridículo. Então, assim, me preocupa um pouco menos tecnicamente. É óbvio que eu queria mais David Duarte. Porém, contratar um zagueiro muito bom pra ser reserva não faria muito sentido, porque o jogador não iria querer vir. Agora, a questão física me preocuparia muito. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, afinal de contas, a gente tem que saber também, daqui a pouco chega o Fluminense falando, não, foi só uma sondagem, a gente liga pra todo mundo e não avançou em negociação. Vamos aguardar pra gente poder ter mais certeza das coisas também. Aqui em cima, aqui do lado tem 2 vídeos pra você assistir, saudações tricolores. Até a próxima, valeu!